Era uma vez um reino distante e muito antigo, cheio de tradições. Uma dessas tradições era a medida do reino. A cada década, um medidor real era escolhido pelo próprio rei com uma única missão: medir o reino de ponta a ponta, de norte a sul e leste a oeste. Porém, a cidade tinha outra tradição milenar. As distâncias medidas de norte a sul eram feitas em metros, e as de leste a oeste em pés. E era assim que sempre foi. A ponte que cruzava um rio de norte a sul tinha 30 metros de comprimento, mas o rio que corria para o leste tinha milhares de pés de comprimento. E devido a essa antiga regra, o medidor real era munido de duas ferramentas para realizar o seu trabalho: uma régua em metros, para ser usada de norte a sul, e uma régua em pés, para ser usada de leste a oeste. Mas um dia o medidor real teve uma ideia ousada. Ele virou sua régua em metros para o oeste e notou que ela funcionava perfeitamente bem. Ele notou que a tradição de usar duas medidas de comprimento era desnecessária. 1 metro e 1 pé eram duas medidas de comprimento e a direção que elas mediam não fazia a menor diferença no final das contas. E não é só isso. Ele também descobriu qual era a relação entre 1 metro e 1 pé. 1 pé é aproximadamente 0,3 metros. E é aqui que talvez você se pergunte: por que você está me contando uma história sobre reinos, metros e medidas em um vídeo sobre 4 dimensões e o espaço-tempo? Porque esse medidor real era nada mais nada menos do que Albert Einstein. Eu tô brincando, ok, na verdade isso é no sentido figurativo. Mas Einstein, com a sua teoria da relatividade, nos disse basicamente a mesma coisa que o medidor real. Tempo, que nós medimos em segundos, e espaço, que nós medimos em metros, não são duas coisas separadas. E a física faz muito mais sentido se pensarmos nessas quantidades da mesma forma. E é por isso que a relatividade diz que nós vivemos em 4 dimensões, 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Mas antes de entender o porquê disso, porque claramente usar apenas 3 dimensões seria muito mais fácil de entender, aqui vem uma breve introdução à relatividade. A teoria da relatividade restrita de Einstein tem 2 princípios fundamentais. E o primeiro é o princípio da relatividade, que diz que 2 observadores que se movem com velocidades constantes um em relação ao outro concordam com os resultados de todos os experimentos físicos. Isso basicamente quer dizer que se você fizer um experimento físico parado ou numa nave quase na velocidade da luz, o resultado tem que ser o mesmo. Isso é uma implicação fortíssima, porque isso nos diz que não existe um experimento físico que pode determinar sua velocidade. Mas então, como que nós conseguimos medir a velocidade dos nossos carros, por exemplo? Nós conseguimos medir a velocidade relativa a outros objetos, por exemplo, do carro relativo ao chão. Mas não existe uma velocidade absoluta universal. Colocando isso em outras palavras, nós queremos dizer que a velocidade é uma quantidade relativa. Salvem isso porque isso é muito importante daqui para frente. O segundo princípio da relatividade é um pouco mais simples e vem diretamente dos resultados experimentais obtidos por Michelson e Morley, e a gente já fez um vídeo sobre isso. Esses experimentos apontam que a velocidade da luz no vácuo não depende da fonte dessa luz ou de qualquer observador. Isso significa que se eu, parado, acender uma lanterna, a velocidade da luz que sai da lanterna é de 299.792.458 metros por segundo. Agora, se uma nave se movendo a 200.000 metros por segundo acende uma lanterna, a velocidade da luz que sai dessa lanterna também é de 299.792.458 metros por segundo. E mais, se essa nave decidir medir a velocidade da luz emitida pela minha lanterna, ela vai medir exatamente o mesmo valor. Da mesma forma, se qualquer observador, em qualquer situação, medir a velocidade da luz emitida por qualquer fonte, também em qualquer situação, o resultado da medida vai ser 299.792.458 metros por segundo. Então segue aqui o segundo postulado da relatividade. A velocidade da luz no vácuo é constante e absoluta. Ela não depende da fonte ou do observador. Percebam o seguinte: o primeiro postulado nos diz o que é relativo, a velocidade entre os corpos. Mas o segundo postulado nos indica o que é verdadeiramente absoluto, a velocidade da luz. Se eu e outras pessoas estamos em carros diferentes com velocidades diferentes, nós temos como medir essa diferença de velocidade. Mas se nós dois acendermos lanternas e tentarmos medir a velocidade da luz que está saindo dessas lanternas, ela vai ser a mesma para as duas situações. Não importa de que maneira nós façamos essa medida ou com que velocidade nós estejamos nos movendo. A velocidade da luz ser constante e finita é uma questão importantíssima, porque a relatividade de Einstein prevê que essa é a velocidade que limita toda a matéria e toda a informação no universo.
Só que a velocidade da luz pode ser medida em metros por segundo, ou seja, a velocidade da luz é a distância que ela percorreu dividido pelo tempo que ela demorou para percorrer essa distância. Mas a relatividade exige que a velocidade da luz seja absoluta. E aqui vem o pulo do gato. Para a razão de distância por tempo para a luz ser absoluta, distâncias e tempos não podem ser absolutas. Ambos precisam variar para que no final essa divisão seja uma constante. Vamos voltar ao clássico exemplo de um tripulante numa nave espacial se movendo muito rápido em relação a alguém parado na Terra. Tanto o observador na nave quanto na Terra vão concordar perfeitamente em qual é a velocidade da luz, os incríveis 299.792.458 metros por segundo. Mas eles não vão concordar em qual foi a distância que a luz percorreu, e nem quanto tempo ela demorou para percorrer essa distância. De novo, o que é igual para todos é a velocidade da luz, mas tempo e espaço são relativos para o observador. Um observador se movendo rapidamente vai medir distâncias menores do que um observador parado. Esse é o efeito da contração espacial. Mas para manter a velocidade da luz igual, ele também vai medir o tempo passando mais devagar do que para alguém parado. E esse é o efeito da dilatação temporal. Tanto o espaço quanto o tempo vão mudar de tamanho, se contraindo ou dilatando para manter a velocidade da luz constante. É por isso que a ideia do Einstein de que a velocidade da luz tinha que ser uma constante é tão especial. Só que aqui nós encontramos um problema técnico. As nossas unidades físicas normalmente são dadas em metros e segundos, em distâncias e tempos. Mas essas coisas não são mais absolutas, elas são totalmente relativas. E na física nós precisamos de quantidades que não dependem do observador para fazer contas com facilidade. Então, se nem o espaço nem o tempo são absolutos, o que é verdadeiramente absoluto? Sentem-se confortavelmente, porque agora as coisas ficam sérias. Para entender bem a ideia de espaço-tempo, nós precisamos mudar um pouco a forma que nós pensamos sobre o tempo e o espaço. Até então nós falamos da velocidade da luz como 299.792.458 metros por segundo. Ou seja, estamos descrevendo a luz em termos de espaço e tempo. Nós usamos dois conceitos relativos para tentar descrever um conceito absoluto. E por mais que isso funcione, é interessante pensar em como que nós poderíamos mudar as coisas e pensar diretamente na velocidade da luz como algo absoluto. Então, como a velocidade da luz é absoluta, ao invés de usarmos ela como uma razão de espaço por tempo, nós podemos usar ela como uma medida de conversão para transformar tempo e espaço, e com isso nós vamos poder medir tempo em metros. Ou seja, metros e segundos passam a ser a medida da mesma coisa, só em escalas diferentes. Isso é, 1 segundo são 299.792.458 metros. E isso é uma igualdade. Tempo passa a ser simplesmente outro nome para espaço. O tempo se junta ao próprio espaço e forma uma coisa só no conceito de espaço-tempo. É isso que significa espaço-tempo. Dessa forma, nós deixamos de pensar no tempo como um cronômetro separado do espaço que marca o momento em que coisas acontecem no mundo. Aqui, nós passamos a tratar o tempo como uma dimensão do espaço. Nós podemos, inclusive, medir tempo em metros. O espaço-tempo é composto das 3 direções do espaço, mais a direção do tempo. E nós podemos medir essas 4 direções, ou 4 dimensões, usando somente uma unidade, metro. Nós podemos agora nos perguntar como ficam os nossos conceitos usuais de distância e velocidade quando nós estendemos eles para esse raciocínio de 4 dimensões. Como são velocidades e distâncias no espaço-tempo? Como os conceitos mais básicos da física são tratados agora que nós temos 4 dimensões ao invés de 3 dimensões? Para a distância no espaço-tempo existe uma quantidade similar às distâncias usuais que medimos, só que no espaço. Essa medida de distância em 4 dimensões é o intervalo. O intervalo mede a separação de 2 eventos no espaço-tempo. Isso é, o intervalo leva em conta a distância espacial mais a diferença de tempo, medido em metros, de 2 coisas acontecerem. É basicamente uma medida de distância em 4 dimensões. E, diferente da distância usual em 3 dimensões, o intervalo é uma medida absoluta. Ou seja, suponha que aqui da Terra a gente observe 2 supernovas acontecendo. A primeira acontece de um lado da galáxia e depois de um ano, a outra acontece do outro lado da galáxia. Para nós, os 2 eventos estão separados pela distância da galáxia e por um tempo de um ano. Ou, medindo tudo em metros, as 2 supernovas estão separadas pela distância da galáxia no espaço, mais um ano-luz de distância no tempo.
Agora, um observador se movendo próximo à velocidade da luz em uma nave próxima veria as duas supernovas explodindo muito mais perto uma da outra do que nós. E o tempo entre essas explosões seria maior que um ano para ele por causa da velocidade que ele está se movendo. Isso se deve ao fato de que o espaço e tempo por si só são relativos, como a gente já falou nesse vídeo. Lembre-se que espaço e tempo se contraem e dilatam dependendo da sua velocidade, com o único propósito de manter a velocidade da luz constante, independente do observador. Mas se tanto nós quanto o observador da nave calcularmos o intervalo, a distância em 4 dimensões, a gente vai ver que essa medida é a mesma para nós dois. Ou seja, distâncias no espaço-tempo são absolutas, e todos os observadores concordam com ela. É por isso que nós usamos espaço-tempo como um referencial, e também é por isso que nós ouvimos falar tanto em espaço-tempo. Em um universo cheio de coisas que variam, a única coisa que nós temos certeza é a velocidade da luz. Então faz muito sentido usar ela para nos orientar nesse gigantesco universo. Muito obrigado e até a próxima! Esse vídeo foi feito em parceria com o Centro Universitário Senac, que está com as inscrições para o vestibular 2020 abertas. Se você está pensando em seguir na área de engenharia, uma boa escolha seria fazer um curso que está sempre se modernizando e acompanhando as tendências de mercado, tanto com laboratórios de ponta e metodologia de ensino na prática. Se você quer estudar engenharia de produção, engenharia civil ou engenharia da computação, clique no link aqui embaixo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender.